E o nosso vídeo de hoje é sobre 3 barreiras que eu precisei superar para construir a minha marca pessoal do absolutamente zero. Construção de marca pessoal é sobre quebrar barreiras. E ao longo da minha jornada, o que eu mais tenho feito é quebrar barreiras. E hoje, se você acredita que você tem uma mensagem, se você acredita que é capaz de construir uma marca pessoal no digital com profundidade, com significado, com sentido e com propósito, mas você não se sente pronta ou sente que existe alguma coisa te atrapalhando, saiba que esse medo é 100% válido e tá tudo certo. Se você identificou alguns medos, algumas barreiras, isso significa que você está consciente do seu processo. E o que você precisa fazer é vencer as barreiras, assim como eu venho vencendo cada barreira que tem me distanciado da minha vida com sentido, com significado e com propósito. E se você é nova por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital e também sou mentora de mulheres que querem construir uma marca pessoal no digital. Então, seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para você. E se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva e ative o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui durante a semana. Temos conteúdo novo todos os dias aqui no canal. Um encontro ao vivo nas segundas às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Já ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada. E a primeira barreira que eu precisei quebrar nessa longa jornada de construção de marca foi a barreira da rejeição. A rejeição sempre foi uma dor que me paralisou por muitos anos. Para você ter uma ideia, eu tinha medo de gente. Para você ter uma ideia, eu fugia de pessoas. Eu tinha medo das pessoas porque eu tinha medo de ser rejeitada. E essa rejeição, ela não veio assim do nada. Essa rejeição, ela é um trauma de infância, desde a barriga da minha mãe. A primeira rejeição que eu sofri na vida foi o fato do meu pai não ter me aceitado como filha dele. Minha mãe engravidou, falou que estava grávida, ele disse que não era dele e não assumiu. Então ali começou o processo de rejeição. Se você não sabe, ainda quando estamos na barriga da nossa mãe, é possível sim sofrermos alguns traumas. E aquele trauma de ser abandonada no útero ainda, ele foi pela vida toda. Eu nasci, ele não deu atenção, ele não deu importância. Ele continuou dizendo que eu não era filha dele. Minha mãe fez o papel de criar sozinha. E a vida foi seguindo. E quando eu cheguei a uma certa idade, ele começou a aproximar da minha mãe e se aproximar de mim. Só que ali o trauma já estava criado, né? E toda criança, os primeiros anos da vida dela, quando ela não tem consciência de quem é o pai, ela é muito apaixonada pelo pai. Até que chega a idade que ela começa a desvincular dos pais. E nessa idade que eu comecei a desvincular dos meus pais, eu comecei a entender quem era o meu pai na minha vida e o que ele tinha feito. Eu comecei a entender a história da minha mãe e tudo mais. E aí eu quis me afastar dele. Eu quis ficar longe, eu não quis saber mais dele como meu pai. E eu comecei a virar adolescente rebelde, não queria nem saber. Tanto que hoje, assim, eu não faço muita questão dele na minha vida. E aquela sensação de não ser aceita, ela me acompanhou pela vida. Então, em todos os lugares que eu ia, na escola, tudo eu tinha aquela sensação de que eu não era boa o suficiente, de que eu não era capaz. E esse sentimento de rejeição sempre me fez duvidar da minha capacidade. Sempre me fez duvidar do meu talento, da minha capacidade de construir uma marca pessoal. E isso me fazia ficar travada, com medo. Medo do que os outros iam pensar, medo da crítica, medo do julgamento. E eu não conseguia me expressar, eu não conseguia levar o meu trabalho além, porque a rejeição me parava. Até que eu decidi que vencer esse bloqueio da rejeição seria o único caminho para me focar na construção da minha marca e vencer todas as minhas limitações. Então, primeiro eu precisava resolver
as minhas questões internas com o meu pai. E quando eu digo resolver as questões internas, não significa que você, por exemplo, vai ter que botar o seu pai na sua vida de novo ou aceitar tudo que ele fez. Não, não é isso não. É você resolver com você. Resolver internamente os seus conflitos com ele para que você consiga ter fluidez. Muitas vezes a rejeição vem de pai. 90% das vezes vem de relacionamento mal resolvido com o pai. Então hoje eu estou à frente da minha marca, construindo o meu espaço no digital, com a convicção de que eu sou capaz, de que eu estou indo no caminho certo, de que eu estou construindo tudo com clareza, com fé, com direção. Isso significa que a rejeição sumiu, desapareceu, foi embora? Não. A rejeição ela continua, mas eu prefiro encarar, eu prefiro bater de frente, eu prefiro acreditar no meu potencial e trabalhar isso todos os dias. A segunda barreira que eu tive que vencer para construir a minha marca no digital foi a barreira do medo de crítica e julgamento. Para você ter uma ideia, eu não abria os comentários das minhas redes sociais. Sempre que uma pessoa comentava, eu tinha medo. Eu não abria porque eu tinha medo do que as pessoas iam dizer. Isso me paralisou por muito tempo, mas eu não parei de gravar, não parei de gerar conteúdo, mas eu tinha medo. Eu pensava, será o que as pessoas vão falar? Será que vão rir de mim? Será que vão me julgar? Será que vão dizer que estou sendo forçada? Igual esses dias numa live aqui, um cara me chamou de mal educada. Eu não sei por que ele me chamou de mal educada, porque eu não sabia nem quem era ele, nem falei nada pra ele. Mas ele me chamou de mal educada. Então assim, eu fazia as lives e deixava o chat fechado. Pra quê? Para as pessoas não ir lá me criticarem, não ir lá me julgar. Eu tinha medo, então era uma barreira. Eu tô aqui, mas não podemos ter contato. E esse não foi o primeiro comentário, assim, de pessoas, não. Várias pessoas já entraram nas lives, já falaram horrores, já falaram besteira. Mas eu nem me importei, porque não é sobre mim, é sobre elas. Elas oferecem aquilo que elas têm de melhor. Então, a gente precisa aprender a bater de frente com aquilo que nos trava. E junto com o medo de ser julgado, vem muito essa questão de: será que eu tô agradando? A gente sempre quer fazer as coisas para agradar, né? E quando você faz as coisas só para agradar o outro, isso vai gerar em você uma necessidade de aprovação muito grande. Sempre vai ficar com aquela coisa de que você tem que agradar, tem que agradar. Outro dia eu estava em outra live e aí uma moça entrou e aí ela me chamou de coitada, que tinha poucas pessoas na minha live. Desse jeito, ela falou assim: coitada, tem poucas pessoas na live dela. Aí eu respondi pra ela: minha filha, não tô me importando se tem 10, se tem 20, se tem 30, se tem 1, não. Eu tô cumprindo minha missão, tô cumprindo a minha mensagem aqui. Então a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de gente, porque sempre vai aparecer pessoas criticando, julgando, apontando o dedo. Se você entrar na rede social dessas pessoas que estão te atacando, elas não estão construindo nada. Elas só são as desocupadas que vêm pela internet atacar quem está fazendo alguma coisa. Você entra lá, não tem nada de útil. Já entrei nos perfis de pessoas que me criticaram, que falaram besteira nas lives, não tem nada de útil. Então, assim, você precisa entender o seguinte: você tem um propósito, uma missão, um chamado, e você tem algo para fazer nessa terra. E você vai ter que quebrar essas barreiras de medo, de rejeição, de insegurança. Ou você quebra ou você vai ser sempre uma pessoa insignificante, assim como aquelas que vão lá te atacar. Então o medo, ele quase me impediu de gravar, de gerar conteúdo, de postar todos os dias, de gerar valor todos os dias. Até que eu entendi que não é sobre o que o outro pensa. É sobre a minha missão, é sobre o meu propósito. E aquelas pessoas que têm um chamado vão se conectar. Elas vão aparecer. E antes de irmos para a terceira barreira, hoje aconteceu a segunda live da jornada Quebrando Barreiras. Se você não assistiu, entra para um grupo VIP que tem aqui embaixo na descrição, que eu vou disponibilizar todas as aulas lá para você assistir depois. E lá também você vai receber o guia completo da jornada. E se não se inscreveu no canal, já se inscreva para você acompanhar as próximas lives. Lá no grupo também você será avisado. Então, já faça esse movimento rápido aí para você não perder a próxima aula da jornada Quebrando Barreiras. E acredite, o meu terceiro medo era o medo de dar certo. Onde já se viu alguém ter medo de dar certo na vida?
90% das mulheres têm medo de dar certo na vida. Porque dar certo na vida significa mais responsabilidades, mais constância, mais compromisso, mais dedicação. Significa uma nova versão de você. Significa você ajudar outras pessoas. Significa você se comprometer com o seu processo. Então eu tinha medo do peso de dar certo. A visibilidade, ela vai trazer para você responsabilidades. Compromisso com aquilo que você faz. Quando eu me comprometo a fazer live todo dia, eu preciso ter responsabilidade com o que eu faço. Quando eu me comprometo a fazer vídeo todos os dias, eu preciso ter responsabilidade em gravar vídeo todos os dias. Então, o medo de dar certo é um medo real e que trava muita gente. O medo do sucesso, ele vai engolir você. É melhor eu ficar aqui na minha tranquilidade, na minha zona de conforto, de que eu fazer algo que pode mudar completamente a minha vida e eu ter que sair dessa minha zona de tranquilidade. Essas barreiras, eu fui identificando elas ao longo do caminho. Todas essas barreiras eu fui identificando ao longo da minha jornada. E se você tem consciência das barreiras que estão te travando, já é um passo importante, porque você já sabe o que você tem que fazer. A rejeição, o medo da crítica, o medo de dar certo, a rejeição, o medo da crítica e o medo de dar certo são barreiras reais na vida da maioria das mulheres. E essas barreiras, elas podem ser quebradas uma a uma. E quando você descobre que você é capaz de quebrar, você descobre também que você está pronta para o que der e vier. E nós chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Comente aqui embaixo qual barreira você acredita que está limitando a sua vida, dessas 3 barreiras que eu falei aqui. Medo de rejeição, medo de ser criticada, medo de dar certo. Qual é a barreira que está te distanciando do seu sonho? Vai lá, comente aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário. Seu comentário é importante e relevante, tanto para você como para o crescimento do canal. Seja uma mensageira, seja uma mulher que inspira, que motiva, que acredita no potencial de outras mulheres. E você faz isso comentando, deixando o seu like, compartilhando. Essa é uma forma de crescermos mutuamente. E chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Beijos no seu coração e até o nosso próximo vídeo.